Olá! Neste IELTS Reading Assignment, a primeira coisa que fazemos é a leitura do primeiro parágrafo por completo. Depois de lermos o parágrafo inicial completo, lemos o primeiro período e o último período de cada parágrafo subsequente, não é? Então fazemos somente a leitura do primeiro e último período de cada parágrafo subsequente até chegarmos ao último parágrafo, que é este aqui, e aqui também lemos por completo este parágrafo. Este processo de ler o primeiro e último parágrafos por completo e todos os outros parágrafos entre o primeiro e o último, lemos somente o primeiro e último período deles, se chama de skimming. Ou seja, é o processo de uma leitura mais seca que fazemos antes de irmos às questões. Sem necessariamente abrir mão de também abrangência, porque querendo ou não, você está lendo os parágrafos como um todo, só que não está os lendo completamente. O que então nos economiza tempo para irmos para as questões, tendo em vista as questões, voltarmos ao texto, e neste processo de retorno ao texto para achar as respostas, aí sim, se necessário for, ler os parágrafos por completo. Porque somente pelo primeiro e último período de cada parágrafo você já sabe sobre qual é o tópico que o parágrafo abrange. Portanto, ao ver as questões, você mesmo não lendo esses parágrafos por completo, saberá quais são os parágrafos que falam sobre o que as questões falam. E, portanto, você consegue voltar ao texto exatamente no ponto em que a informação que a questão pede é abrangida nele, e, portanto, aí você lê o parágrafo completo até achar a resposta, fazendo então um processo bem eficiente de o que nós também denominamos de scanning, não é? Ou seja, skimming é o processo de você ler o primeiro parágrafo completo, o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente e o último parágrafo completo. Scanning é o processo de você estar tendo em vista as questões, retornar ao texto, mais especificamente a parte que abrange a informação que a questão pede, e você já sabe disso, sem precisar de ter lido o texto por completo, portanto economizando tempo, através do skimming, e assim, lendo o parágrafo por completo, até achar a resposta, e assim respondendo mais rapidamente as questões, porque você quer ter a maior parte do seu tempo investido não na leitura inicial do texto, mas sim na interpretação e na busca de respostas, tendo em vista as questões, tudo bem? E à medida em que você vai lendo, através do skimming, vá destacando palavras-chave. Palavras-chave em um texto reading, na realidade, são informações específicas abrangidas pelo texto. Então, este Falkirk Will, in Scotland, é uma palavra-chave. 84.5 million, 2002, Forth and Clyde, Union Canals. Todas essas são expressões, nomes próprios, números, não é? Informação bem específica que você destaca, seja ela, sim, em formato numérico ou por extenso, que, na prática, são também as mesmas palavras que você terá nas questões. E, portanto, você destacando visualmente essas informações específicas, você consegue, tendo em vista as questões, rapidamente encontrar o parágrafo que abrange a exata mesma informação que está na questão. Portanto, aí lendo o parágrafo completo até achar a resposta para a questão que você tem em mãos, não é? Então você vai destacando informação específica, nomes próprios, números, idades, anos, não é? À medida que você vai lendo. Agora, até mesmo nessas partes que você pulou, entre o primeiro e o último período, por exemplo, aqui colocando em uma outra cor, esta parte aqui, você consegue destacar palavras-chave sem ao menos ler. Por exemplo, eu, passando um rápido olhar nesta parte, sem buscando ler para interpretação, eu consigo destacar expressões-chave, não é? Aqui. Por quê? Porque eu não preciso de ler o texto para interpretar, para identificar, por exemplo, Falkirk, 11, 1933, 1.5 km, porque essas palavras-chave que eu destaquei visualmente se destacam do restante do bloco do texto. Portanto, é fácil identificá-las mesmo se você não está efetivamente lendo o texto, tudo bem? Então você busca destacar a palavra-chave tanto nas partes que você lê para interpretação, ou seja, o primeiro parágrafo, o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente, e depois o último parágrafo, e também as partes que você a priori pulou, você também consegue destacar palavras-chave sem lê-las, para interpretação, tudo bem? Então, depois de você fazer esse processo de skimming, você vai para as questões. Aqui temos inicialmente questões de true, false, not given. O que então temos que fazer é, tendo em vista essas afirmações sobre o texto, classificar cada uma dessas afirmações como true, ou seja,
é uma informação que concorda com o que foi repassado no texto. False, ou seja, algo que contradiz. E not given, algo que, de fato, não existe informação no texto sobre o que está sendo dito na sentença. Algo que é true é muito fácil, ou seja, uma sentença que é true nada mais é do que algo dito no texto, só que com outras palavras. Agora, o que pega as pessoas é principalmente false e not given. Por quê? Começando pelo not given. Not given ocorre quando você tem ou uma sentença que em nenhum momento é abrangida no texto, uma sentença que fala, afirma algo que em nenhum momento é afirmado no texto. E temos a outra circunstância onde que o not given acontece, que é a sentença fala sobre algo que é dito no texto, chega a uma conclusão que o texto não chega, ou seja, no final afirma algo que não é afirmado no texto, mesmo sendo um tópico que de fato é dito no texto, mas também o texto não explicitamente nega ou diz o contrário do que ela diz. Muitas pessoas, quando tem uma sentença que fala sobre algo que o texto fala sobre, mas chega a uma conclusão que o texto não chegou, automaticamente classificam a sentença como false. Mas isso é completamente errado, porque algo que é falso ocorre em somente duas circunstâncias. Ocorre quando ou a sentença diz o oposto do que o texto diz, ou quando a sentença nega diretamente algo que o texto diz, ou o texto nega diretamente algo que essa sentença diz. Essas são as duas circunstâncias. Agora, se você tem uma sentença que fala sobre algo que o texto diz, chega a uma conclusão, afirma no final algo que o texto não afirmou, mas também o texto não diz o contrário ou não diretamente nega, só pode ser not given. E a maior parte das pessoas, quando se encontram com uma sentença como esta, acabam marcando como false, mas é not given. Então, extra atenção sobre a diferença entre false e not given no processo de classificação dessas respostas, tudo bem? E aqui agora temos o preencher dos espaços em branco desse diagrama que mostra como que o motor que é abrangido e explicado no texto é, de fato, ali operado. E você aqui tem, em especial, as palavras-chave que você demarcou como sendo as suas melhores amigas para completar essas sentenças incompletas. Então, tendo em vista as palavras-chave que você demarcou, você vai voltar ao texto, que é o processo de scanning, encontrar a parte dele que explica como que este motor, este Falkirk-Will funciona, e assim conseguir encontrar as palavras do texto que completam essas partes incompletas desse diagrama, que explica como que o motor funciona, ou como que um barco, aqui no caso está sendo bem específico, how a boat is lifted on the Falkirk-Will, ou seja, como que um barco é levantado, suspenso, com a utilização desta ferramenta, desse equipamento, que é o Falkirk-Will, não é? Então, as suas palavras-chave serão suas melhores amigas. Agora, duas observações neste processo ao achar essas palavras que completam essas sentenças. Primeiro, você poderá usar somente uma palavra para completar essas sentenças que estão com essas lacunas. Caso você utilize mais de uma palavra, você perde a questão, mesmo se a informação que você identificou está certa, tudo bem? Então, muita atenção com relação a isso. E a outra coisa que temos que prestar atenção é o fato de que a palavra que você encaixa nessas partes em branco, ela, além de respeitar essa instrução de somente ser uma, ela tem que ser gramaticalmente e semanticamente precisa em relação ao restante da sentença. Porque se você escolher uma palavra que, até mesmo em termos de informação, está correta, mas você, ao completar com a sentença, faz a sentença ficar gramaticalmente incorreta, ou faz a sentença ficar semanticamente incorreta, no sentido de que ela fica sem sentido, sem lógica, de fato você tem a resposta sendo considerada errada. Então, neste processo de completar essas sentenças, preste atenção primeiro nas instruções, não utilizando mais do que uma palavra para completá-las, e também a palavra única que você selecionar para completar essas sentenças, ela tem que fazer com que a sentença inteira fique precisa gramaticalmente e semanticamente, ou seja, lógica, tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Reading.